dando sequência e mais concretude a toda essa teoria de que estamos falando, eu começo com a dica da leitura panorâmica. Nós nascemos depois de 5.000 anos de escrita. Como lidar então com essa avalanche de textos? É normal que a gente se sinta perdido em meio a tantas e tantas referências. Como que eu consigo dar conta disso se é impossível para um ser humano hoje ler tudo que é publicado no mesmo ano? Se eu tentasse ter a utopia de conhecer tudo o que foi publicado e está sendo publicado esse ano, eu já não consigo. Então como que eu dou conta da história do pensamento humano, de tantos textos? Eu preciso fazer leituras panorâmicas, ser capaz de ler resumos, sinopses, histórias da filosofia, livros de histórias da literatura e ler trechos, né? E aí, a partir dessa leitura de trechos, desse passar de olhos, desse folhear, a gente vai se interessando pela leitura e decide se quer ler todo ou não. Então a gente precisa saber se equilibrar entre uma leitura extensiva, que tenta dar conta de muita coisa, né, de uma leitura mais rápida, com uma leitura intensiva, que eu preciso também, em determinados momentos, me entregar ao texto, rabiscá-lo, anotá-lo, criar um contato físico mesmo com aquilo que eu estou lendo, sublinhar, marcar, grifar. Conseguir se equilibrar entre uma leitura panorâmica e uma leitura intensiva, uma leitura que se entrega a um texto específico. Isso tudo se dá, esse equilíbrio se dá muito através das anotações. Tanto numa leitura extensiva, em que eu tento dar conta ali de muito conteúdo, através de uma leitura apenas de sondagem, de uma leitura de reconhecimento, uma leitura prévia, eu preciso estar sempre anotando, e também na leitura intensiva, quando eu me entrego mais ao texto, continuo sempre necessitando de um lápis e de um papel à mão para fazer as minhas anotações. Num primeiro momento, essas anotações não precisam ser bonitas, né? O importante é que a gente faça esse registro. Aqui eu trago como exemplo um registro que eu fiz na época em que eu estava estudando toda essa questão das neurociências e de várias dessas estratégias de ensino e de estudo que eu trago para vocês. Relembrar é mais que reler. A gente tem esse hábito de achar que estudar novamente uma matéria é ir lá ao livro didático, ao conteúdo e ler de novo exatamente tudo o que eu já li. Quando na verdade é muito mais importante para a minha aprendizagem tentar relembrar o que eu já li, meditar sobre aquilo que eu já li com o livro fechado, os olhos fechados até, e tentar relembrar. Isso é muito mais potente do que ficar relendo o mesmo material várias vezes. É esse relembrar que vai levar realmente esse conteúdo para a minha memória de longa data. Porque enquanto eu estou apenas lendo o conteúdo, ele está na minha memória de trabalho. Na hora que eu estou lendo, eu tenho ele fresco na mente porque ele está na minha memória de trabalho. Mas e amanhã, depois que eu dormir, será que ficou alguma coisa? Para que isso vá para a minha memória de longa data, eu preciso mandar a mensagem para o meu cérebro de que esse conteúdo é importante, pensando sobre ele, relembrando, estudando. Importante também exercitar, né? Que é a questão de avaliar se eu estou realmente aprendendo. E no sentido de darmos mais atenção às palavras, perceber a poesia das palavras, né? Quando a gente faz um esquema de um texto, a gente está levantando as palavras-chave. E o que é uma palavra-chave? É aquela palavra que abre as portas do texto. Então percebam que a própria terminologia, mesmo a mais científica, está cheia de poesia, se a gente parar para ver com esses olhos. Seguindo em frente e retomando muito do que estamos dizendo, a importância de auto-explicar, ou seja, relembrar o que estamos aprendendo, tentar explicar para mim mesmo isso que eu estou estudando e compartilhar com alguém. A gente volta lá na etimologia da cognição e o gnã, o narrar, a importância de compartilhar com alguém isso que eu estou estudando.
Então eu explico para mim mesmo, eu consigo trazer para a minha linguagem, colocar na minha linguagem, e nesse mesmo movimento de explicar para si próprio o que está estudando, eu consigo então compartilhar com alguém esse mesmo conteúdo. E aqui uma técnica também super simples, mas super eficiente nesse tempo de tantas distrações, de tantas notificações de redes sociais, é o método Pomodoro, em que ele nos ensina simplesmente o seguinte: concentração, inclusive com a internet desligada, se possível, durante 25 minutos. 25 minutos de leitura atenta, sem distrações, de leitura ou de escrita, né? Fazer uma atividade, por exemplo. Então eu me concedo e ao mesmo tempo me obrigo a esses 25 minutos sem qualquer distração, e ao final dele eu me concedo um brinde, um presente, um chocolate, um café, alguma coisa que eu goste bastante, mesmo um passeio de bicicleta, e depois eu retorno, se eu preciso continuar essa atividade, a mais 25 minutos para dar continuidade ao método. É uma coisa extremamente simples, mas extremamente eficaz. Se vocês colocarem em prática, vocês irão perceber isso. E a repetição espaçada é outra ideia extremamente importante da gente tomar consciência, né? O cérebro é o quê, gente? O cérebro é um músculo, como qualquer outro do nosso corpo. Não diria como qualquer outro, porque é o mais complexo de todos, né? Mas ele precisa de uma repetição espaçada dos movimentos de aprendizagem, assim como os outros músculos precisam disso na academia para se desenvolver. Então, o que a repetição espaçada diz? Que se eu realmente quero aprender um conteúdo para ficar comigo e não apenas para uma prova ou para esquecer daqui a uma semana, eu preciso ficar resgatando esse mesmo conteúdo em períodos espaçados de tempo, né? Se eu quero lembrar realmente o nome daquele autor, daquela obra, aquele conceito, eu preciso relembrar disso de forma espaçada. E esse tempo, esses períodos, são vocês que podem decidir, né, de acordo com o pensamento de vocês, de acordo com a disponibilidade de vocês. Mas nesse gráfico aqui do Tony Buzan, ele vai dizer o quê? Que a primeira revisão teria que ser com 10 minutos, uma segunda revisão com 24 horas, uma terceira revisão com uma semana, uma quarta revisão com um mês. E aí, quando a gente diz revisão, não é necessariamente reler todo um conteúdo. Também pode ser isso. Mas como nós estamos falando, relembrar daquele conteúdo com nossas palavras é até mais importante do que reler. Então, o que é que esse gráfico está dizendo? Que no momento da aprendizagem, se eu absorvi aqui 80% a 90%, se eu não faço esse movimento de repetir, da repetição espaçada, de trazer de novo esse conteúdo, para onde que ele vai? Para a lata de lixo. O cérebro não vai entender que esse conteúdo é importante, então ele vai esquecer o que é a noite, o que é o sono. É um momento em que o cérebro vai apagar um monte de coisa do nosso dia. Então ele precisa entender o que é importante ou não. Se eu faço as revisões, esse conteúdo permanece rumo a um creative thinking, rumo a um pensamento criativo. Olha aqui uma quinta revisão com 6 meses. Então aí sim eu consigo não apenas aprender, mas criar a partir do que eu aprendo. Criar algo novo a partir daquilo que eu estudo, daquilo que eu sei. E por fim, gente, os mapas mentais. Eu falei lá na hora da anotação que ela não precisa ser bonita, arrumada, né? Na hora da leitura, das anotações, na hora da aula, mas depois é extremamente útil que a gente consiga colocar essas anotações de uma forma mais estética, mais bonita, com imagens e cores, né? Aqui eu preparei para vocês um mapa mental resumindo um pouco com algumas das palavras-chave de nossa aula. Então, dentro de um contexto de leitura extensiva, panorâmica, eu estou fazendo um levantamento de dados e de informações. Já quando eu estou num contexto de uma leitura intensiva, realmente aquele livro inteiro eu quero ler, eu quero me entregar, eu estou em busca do conhecimento
e da sabedoria, o topo da pirâmide DIKW que a gente viu. Dentro de um contexto de leitura extensiva, de muitos, eu estou estudando muitos conceitos, muitos autores, é extremamente importante que eu tente trazer para a minha linguagem, explicar para mim mesmo, auto-explicar e também compartilhar, falando sobre esses estudos para alguém, narrando essa história da minha aprendizagem. E já numa leitura intensiva, aqui eu fiz relação entre algumas técnicas de aprendizagem de que falamos, mas é claro que todas elas servem tanto para uma leitura mais extensiva, quanto para a leitura intensiva também. Mas eu fiz a relação aqui do Pomodoro com uma leitura intensiva, né? Porque a gente quer ali 25 minutos de atenção total e intensa, né? Sem nenhuma distração. Então eu fiz essa relação aqui do Pomodoro, da técnica Pomodoro, com a leitura intensiva e mais próximo aqui do campo da escrita, que exige mais uma meditação, né? Um planejamento do que eu quero escrever. Então essa meditação sobre os textos para que eu possa gerar o meu próprio texto. E no centro desse mapa mental, eu tenho aqui a imagem do cérebro dividido em seus dois hemisférios, né? O hemisfério da criatividade, que seria o hemisfério direito, e o hemisfério mais racional, mais lógico, matemático, que seria o hemisfério esquerdo. Claro que essa separação do cérebro em dois hemisférios tão dicotômicos é bastante questionada, né? Porque o cérebro é muito mais complexo do que isso, mas é interessante que a gente conheça e entenda, né, que não é uma dicotomia, mas, digamos assim, um dualismo que deve se conectar, né? Não se trata da emoção e da arte de um lado e a razão e a ciência completamente do outro. Eles precisam conversar. Tudo isso que a gente falou tem a ver com a importância de perceber a nossa afetividade em relação à aprendizagem, as nossas emoções e os sentimentos que estão envolvidos na motivação da minha aprendizagem. Então tudo isso fala sobre a conexão entre o emotivo, o afetivo, o artístico e o racional, lógico, matemático. Essas coisas precisam estar conectadas sempre. Então é isso, gente. Gratidão